Nova York é uma cidade famosa por sua evolução implacável. A cidade está sempre mudando, com novos arranha-céus sendo construídos e edifícios antigos sendo demolidos. Mas o que acontece com os edifícios históricos? Quanto tempo eles podem sobreviver em uma cidade onde a mudança é a lei? Neste vídeo, vamos explorar a questão da sobrevivência de um dos maiores arranha-céus da sua época. Falaremos também sobre os desafios que esses edifícios enfrentam, as estratégias que podem ser usadas para protegê-los e os benefícios que eles podem trazer para a cidade. O desafio da sobrevivência desses edifícios enfrenta uma série de desafios em Nova York. Um dos principais desafios é a pressão do desenvolvimento. A cidade está sempre crescendo, e novos arranha-céus são frequentemente construídos em terrenos onde estão localizados edifícios históricos. O custo de manutenção desses edifícios históricos podem ser caros de manter, e os proprietários muitas vezes não têm os recursos para fazer as reparações necessárias. Portanto, o edifício Woolworth Building é um dos arranha-céus mais emblemáticos de Nova York, mas sua história nem sempre correspondeu à sua aparência grandiosa. Construído no início do boom dos arranha-céus em estilo neogótico, que rapidamente saiu de moda e com uma conta de manutenção enorme, a história de sua sobrevivência nos conta muito sobre como vive um edifício na Big Apple. O que é a Big Apple? A Big Apple é um apelido para a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O termo foi popularizado na década de 1920 pelo escritor esportivo John J. Fitzgerald, que o usava em sua coluna sobre corridas de cavalos. A origem exata do apelido é desconhecida, mas acredita-se que ele tenha sido inspirado na importância da maçã para a economia de Nova York na época. Voltando ao edifício em 1910, o magnata do varejo Frank Winfield Woolworth encomendou uma modesta nova sede para sua empresa, declarando que não desejava erguer um monumento que fizesse a posteridade se lembrar de mim. Isso rapidamente saiu pela janela quando, mais tarde naquele ano, ele aprovou planos para um arranha-céu. Esse seria o edifício mais alto do planeta e ganharia o apelido de Catedral do Comércio. Esse é um título que também dá uma ideia de seu design. Quando a corrida pelos céus começou nos Estados Unidos, ela substituiu uma era onde os horizontes das cidades da Europa, Ásia e Estados Unidos eram todos dominados por edifícios religiosos. Foi pensando nisso que o arquiteto Cass Gilbert escolheu um estilo neogótico para seu design, afirmando que seu trabalho era tecer o padrão de nossa própria civilização, a beleza que é nossa herança. O design de Gilbert baseou-se fortemente na ornamentação gótica europeia, com arcos góticos e janelas altas em forma de lanceta. Mas não se engane, este era um edifício totalmente moderno. Tinha até características que não pareciam deslocadas em um arranha-céu atual, incluindo um deck de observação no 57º andar e uma piscina no subsolo. Quando concluído em 1912, estendia-se por 241 metros de altura que não seria superada até a conclusão do edifício Chrysler em 1930. Uma pequena pausa para falar do edifício Chrysler. A construção do edifício começou em 19 de setembro de 1928 e foi concluída em 28 de maio de 1930. Com 319 metros de altura, o edifício Chrysler se tornou o arranha-céu mais alto do mundo, superando o edifício Trump e a Torre Eiffel. No entanto, seu título de recorde durou apenas 11 meses, pois foi superado pelo Empire State Building em 1931. O edifício Chrysler é considerado um ícone da arquitetura Art Deco e é um dos edifícios mais famosos de Nova York. É conhecido por seu design elegante e seus ornamentos decorativos, que incluem gárgulas em forma de tampas de radiador de automóveis Chrysler. O edifício é atualmente propriedade da RFR Holding LLC e do Mubadala Investment Company. Ele é aberto ao público para visitas guiadas e oferece vistas panorâmicas da cidade de Nova York a partir do seu observatório no 77º andar. Voltando a falar do edifício Woolworth na década de 1960, a torre começou a sofrer. Novas gerações de arranha-céus haviam surgido e o edifício Woolworth havia perdido seu brilho. A arquitetura seguiu em frente. A ornamentação estava fora e o minimalismo estava na moda. Arranha-céus como o Union Carbide Building e o World Trade Center apresentaram uma atitude corajosa da nova era da estética funcional com suas formas limpas e minimalistas. Um mundo que o Woolworth Building representava parecia arcaico em comparação e a sobrevivência não estava de forma alguma garantida. O icônico edifício Singer, que também já foi o mais alto do mundo, foi demolido em 1969. Em última análise, os arranha-céus são tanto o produto de uma economia como são de tendências e modas arquitetônicas. Uma forma de um edifício garantir o seu futuro em Nova York está se tornando um marco registrado. A Comissão de Preservação dos Marcos da cidade de Nova York foi estabelecida em 1962 após a polêmica demolição da Penn Station. Desde então, passou a proteger o Washington Square Park e o Grand Central Terminal. Em 1970, o Comitê de Preservação desmantelou um plano para conceder ao Woolworth Building o status de marco histórico
histórico depois que seus proprietários protestaram, citando as restrições impostas às modificações na estrutura. As contas de reparos estavam começando a aumentar. Em 1962, a terracota original e as telhas utilizadas para revestir o edifício estavam em constante reparo e rachaduras deixam entrar água da chuva que começou a enferrujar a estrutura de aço. A título de curiosidade, a terracota original é um material cerâmico feito de argila vermelha que é moldada e cozida em forno a altas temperaturas. Ela é tradicionalmente usada para fazer potes, vasos, estatuetas e outras peças de decoração. No Brasil, a terracota original é muito usada na fabricação de tijolos e telhas, bem como de objetos de decoração. É um material muito versátil e bonito, que pode ser usado para criar ambientes aconchegantes e sofisticados. No ano de 1962, a terracota original Woolworth Building foi vendida para uma empresa de demolição que planejava demolir o edifício. A empresa planejava vender a terracota como sucata, mas um grupo de preservacionistas conseguiu impedir a demolição do edifício e salvar a terracota. A terracota original Woolworth Building é uma obra de arte única e valiosa. Ela foi criada pelo escultor americano Cass Gilbert, que também projetou o próprio edifício Woolworth. Foi feito decorações com imagens de flores, frutas e animais. A arte está atualmente em exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York. No ano de 1977, foram realizadas amplas reformas que incluíram a substituição de todas as janelas exteriores e revestimento do edifício. Para manter os custos baixos, os azulejos ornamentados do edifício foram quase perdidos completamente devido a um plano de curta duração para recolocá-lo em concreto. Os custos subiram de 8 milhões de dólares para 22 milhões de dólares. Com mais da metade do custo final pago por meio de incentivos fiscais, o edifício Woolworth finalmente recebeu o status de marco da cidade em 1982. O venerável edifício Woolworth foi salvo da bola de demolição, mas se prosperou ou não era outra questão. Avancemos para os dias de hoje e não é apenas o edifício Woolworth que tem esse problema. Desde a pandemia, todos os tipos de escritórios estão lutando para sobreviver. Em Nova York enfrenta forte concorrência de rivais como Miami e à medida que os padrões de trabalho mudam, a ocupação em toda a cidade ainda está apenas em 41% dos níveis pré-pandemia. Isso significa que, em média, apenas 41% dos escritórios, lojas e outros espaços comerciais estão sendo usados. Essa baixa ocupação é um reflexo da pandemia, que levou muitas empresas a adotar o trabalho remoto. O Union Carbide Building, um arranha-céu de 52 andares localizado em Nova York, é um exemplo emblemático da baixa ocupação. O edifício, que foi construído em 1961, foi um dos primeiros arranha-céus modernos da cidade. No entanto, nos últimos anos, ele foi deixado de lado à medida que as empresas se mudaram para edifícios mais novos e mais eficientes. Em 2022, o Union Carbide Building foi vendido para a empresa de desenvolvimento imobiliário RXR Realty. A RXR planeja converter o edifício em um complexo residencial e comercial. Com isso, a moda arquitetônica foi derrubada para dar lugar à nova geração de torres. A elaborada arquitetura do Woolworth Building já atingiu a maioridade e seus proprietários estão agora usando esse prestígio para reinventar o arranha-céu como acomodação de luxo, uma tarefa que não é tão fácil quanto parece. Bem, é o Titã de terracota, certo? Isto é um dos edifícios mais emblemáticos e reconhecíveis do mundo, como um edifício real, no sentido de que utilizando o espaço, mudou dramaticamente sua sorte. O tempo não foi necessariamente gentil com o edifício Woolworth em 2012. O desenvolvedor Alchemy Properties iniciou um projeto de 7 anos para converter os 30 andares superiores em 33 apartamentos e uma cobertura castelo no céu de 5 andares. A delicada ornamentação do edifício e a localização na parte baixa de Manhattan significava que construir um guindaste estava fora de questão. Para contornar isso, cada elemento da reforma deve ser pequeno o suficiente para ser transportado em um dos poços de elevador do edifício. Essa abordagem especial mais uma vez fez com que os custos disparassem. O orçamento inicial para a reforma foi de 150 milhões de dólares, incluindo a venda do prédio. O preço final não é conhecido, mas a conta supostamente chega a 220 milhões de dólares. Apesar da envolvente opulenta dos apartamentos de luxo e do aumento da procura de imóveis residenciais super premium em Manhattan, as vendas das unidades têm sido lentas. Em 2021, apenas 22 dos 33 apartamentos foram vendidos e no início deste ano a cobertura finalmente mudou após 6 anos no mercado e por apenas 30 milhões de dólares, uma fração do preço pedido de 110 milhões de dólares. O que parece incrível visto de fora, e você poderia argumentar que o edifício Woolworth é um dos edifícios mais bonitos do mundo, não se traduz necessariamente no tipo de preços que um gestor de fundos de hedge, um titã de private equity ou um executivo de tecnologia desejaria pagar. O romantismo do edifício não se traduz necessariamente em preço por metro quadrado. Será este o início de uma nova era ou apenas mais um falso começo? Apesar de tudo isso, uma coisa é certa: o Woolworth Building é uma maravilha da engenharia.
Só o tempo dirá se será um sucesso. O que você acha do edifício Volvort Building? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Agora clique nesse vídeo do lado e veja a construção da barragem da Renascença Etíope.